Deputado Ayrton Lima, eu volto a essa tribuna para tratar do tema da seca no estado do Rio Grande do Sul, porque é um tema que está chegando a todos e todas nós, mesmo minha temática sendo mais centrada na educação, na cultura, no esporte, criança e adolescente. Os agricultores familiares, as nossas comunidades originárias, estão apavoradas, nossos indígenas, agricultura familiar até de médio porte, óbvio, o agronegócio ainda tem mais condições, mas todos estão tendo grandes perdas com a seca. Na semana passada, deputados e o próprio governador estiveram em Brasília, nosso deputado Edgar Preto representando a nossa bancada, e a promessa da ministra da Agricultura era, na Expo Direto aqui, anunciar as medidas, deputado Ayrton Lima, de que o governo federal tomaria as respostas à questão das dívidas do financiamento e não tiveram nenhuma resposta objetiva, e mesmo os deputados e deputadas, muito estando agora prestigiando a Expo Direto, nós não temos uma atitude do governo do Estado do Rio Grande do Sul e nenhuma resposta do governo federal. E eu quero valorizar o movimento dos pequenos agricultores que nessa semana vêm a Porto Alegre, que cansaram e estão no limite da sobrevivência, porque essa seca promete continuar durante todo o mês de março. Considerando esta gravidade, considerando, dizem eles, a falta de água potável para o consumo humano e muitas famílias passarem por necessidades para garantir a alimentação do grupo familiar. Considerando que os efeitos da estiagem chegaram nas principais culturas agrícolas e pecuárias, no milho, no feijão, no leite, no fumo, dentre outras, que muitas famílias de agricultores perderam 50% da sua produção. Considerando que milhares de famílias, importante isso, não acessaram os recursos do crédito rural, devido à inadimplência junto aos agentes financeiros. Deste modo, não existe, não tem nenhum seguro agrícola, porque estão falando na mídia que tem o seguro agrícola. A grande maioria não tem nenhum tipo de seguro agrícola. Então, o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, pede, em caráter emergencial, medidas emergenciais diretamente às famílias, agricultores assentados e povos tradicionais, de forma massiva, o quê? A doação de milho para alimentação animal aos agricultores familiares, assentados e aos povos tradicionais, com subsídio do frete por parte do governo federal e estadual. A criação de um cartão emergencial para os agricultores familiares, assentados e povos tradicionais, para que recuperem a sua condição produtiva e manutenção da família, no valor de R$ 500 mensais por um período de 6 meses, de forma desburocratizada e direta. Alguém vai dizer, isto é impossível. O governo Tarso fez. O governo Tarso beneficiou, com cartão emergencial rural, 108 mil famílias em 2012. Doação de milho, sementes, doação de sementes forrageiras de inverno. Nosso governo beneficiou 7.800 famílias com a distribuição de trigo em grãos para alimentação. Anualmente, 160 mil famílias foram beneficiadas com o programa Troca-Troca de Sementes. E olha o que pede MDA, anistia do Troca-Troca de Sementes, anistia das dívidas até R$ 30 mil da agricultura familiar, no valor da contratação, inclusive o custeio pecuário e repactuação do saldo devedor. Tanta anistia é dada para os grandes devedores, como foi agora há pouco de R$ 1 milhão. Nós queríamos a anistia do pequeno agricultor, dos povos tradicionais, para que eles adquiram um novo crédito, condição de crédito, e possam entrar numa situação dessas em seguro agrícola.
Ainda, no nosso governo Tarso, nós fizemos, através da Emater, 78 mil perícias de Proagro, que resultaram em mais de 1 bilhão em indenizações. Ora, por que, na nossa época, nós colocamos a Emater, que tinha financiamento federal, que tinha muitos convênios, que estava equipada e que teve concurso e nomeação na Emater? Enquanto o governo Sartori demitiu na Emater técnicos, engenheiros agrícolas, e agora está congelado e com riscos muito grandes a Emater, sem capacidade de fazer, inclusive, essas medições para aqueles que têm direito ao seguro agrícola. Então, pouquíssimos conseguem acessar o seguro agrícola por falta de perícia, por falta de técnicos da Emater. Então, o que nós estamos dizendo aqui, de 2011 a 2014, 2.445 famílias com anistia de dívidas do programa Mais Alimento. O que os pequenos agricultores estão pedindo não é uma utopia, uma quimera. São medidas emergenciais para sair da fome, da miséria, do impacto da seca nas famílias, na pequena agricultura familiar, que já foram praticadas no nosso governo, no governo Tarso. O MDA fala de medidas mais estruturais, e eu quero chamar a atenção. Há que haver medidas emergenciais, mas nós precisamos, para o enfrentamento das estiagens que se repetem ano a ano, medidas que aqui os pequenos agricultores elencam. A criação de um programa de armazenamento de água e estrutura de irrigação, possibilitando condições para que se irrigue de 3 a 5 hectares por propriedade da agricultura familiar, assentados e povos tradicionais. Ainda temos no Rio Grande do Sul, não estamos falando do Nordeste, necessidade de programa de armazenamento de água. E temos que encarar isso como uma situação permanente, portanto, tem que ser providenciado. A reedição da Lei Federal 13.340, de 2016, com atualização de valores e extensão para os municípios com decreto de emergência atingidos pela seca. Mais, propõe crédito de emergência para recuperação da capacidade produtiva no valor de R$10.000. Para isso que nós temos o Badesul, para isso que temos Banrisul, com 3 anos de carência e prazo de 10 anos para pagamento. Crédito de R$30.000 através de um programa camponês para estruturar as pequenas propriedades com 3 anos de carência e 10 anos para pagamento. Garantir água para o consumo humano. Pasmem, eu não sabia disso, que até para consumo humano chegou no Rio Grande do Sul, não é no deserto do Saara, a dificuldade de acesso à água potável, porque tem as águas que estão contaminadas por venenos da soja, por tanto envenenamento das nossas agriculturas de grande extensão, as monocultura. Então, eu faço aqui, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nessa tarde, esse apelo e essa denúncia. Primeiro, não há uma medida concreta, nenhuma, do governo do Estado para socorrer os agricultores atingidos pela estiagem, que se estende e vai se estender até o final de março. E já houve e são necessárias, importantes e necessárias, não só para a sobrevivência do pequeno agricultor, mas para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Esta é a denúncia e esse é o apelo. Nem o governo federal, nem o governo do Estado atuam diante de tamanha estiagem. E segundo, dizer que as medidas estão aí, estão propostas pelos pequenos agricultores, são execuíveis, não são caras, basta vontade política. E nós exigimos que os pequenos agricultores tenham resposta na semana que vem. Eles estarão aqui. E eu espero que essa Assembleia dê voz, dê força, apoie essa luta, porque essa luta, dessas respostas, dependem a alimentação nas nossas mesas, nas mesas de cada um e cada uma das famílias do Rio Grande. Então, a trabalhadora rural, ela sofre muito mais, imaginem, diante dessa estiagem, diante da ausência de atitudes, de políticas que socorram as pequenas e os pequenos agricultores do Estado do Rio Grande do Sul.